Próximo tema. Inexistência e invalidade do casamento. Tema novo. Tema esse que começa lá no artigo 1548 e seguintes do Código Civil, inexistência e invalidade do casamento. Inexistência e invalidade do casamento. Primeiro aspecto aqui, primeiro uma visão geral da aula do tema inexistência e invalidade do casamento. Primeiro nós analisamos a inexistência. Só na sequência que nós vamos analisar se o casamento é válido ou não, tá? Explico melhor. Primeiro, nós temos que verificar se o casamento existe ou não existe. Existem 3 requisitos de existência que nós vamos estudar daqui a pouco ainda na aula de hoje. Vamos chegar lá ainda hoje. Mas existem 3 requisitos de existência, tá? 3 requisitos de existência. Se estão presentes esses requisitos de existência, o casamento existe. Se falhar um requisito de existência, o casamento não existe. Tá? Então, o primeiro raciocínio aqui. Existe ou não existe o casamento? Se o casamento não existe, ponto final, morreu o assunto aí. Não há que se falar mais nada. Casamento não existe, morreu o assunto. Você fala, casamento inexistente. Ponto. Casamento não aconteceu. Agora, se o casamento existe, se estão presentes os 3 requisitos de existência, aí o casamento existe e pode ser nulo, existe e pode ser nulo se tiver alguma hipótese de nulidade, ou não dá para ser as duas coisas, as três coisas juntas, uma coisa ou outra. Ou então ele existe e é anulável, porque tem alguma hipótese de anulabilidade, ou terceira e última hipótese, ele existe e é válido. Ele existe e é válido. Percebe? Então, vamos lá voltar na visão geral da matéria ainda desse novo capítulo. O casamento ou existe ou não existe. Se o casamento não existe, ponto final, ele não existe. Se o casamento existe, ele existe e pode ser nulo, se tiver alguma hipótese de nulidade, que nós vamos estudar também. Ele existe, segunda possibilidade, segunda hipótese possível, ele existe e é anulável, se tiver alguma hipótese de anulabilidade. E terceira hipótese, ele existe e é válido. Quando que ele existe e é válido, então? Quando ele existe, ele não vai ter nenhuma hipótese, nem de nulidade, nem de anulabilidade. Então, o casamento que existe e não tem nenhum vício, nem de nulidade, nem de anulabilidade, ele é válido, é por exclusão. Né? Presentes os requisitos de existência. Não tem nulidade? Não. Não tem nenhuma hipótese de anulabilidade? Não. Então, ele existe e é válido. Então, ele existe e é válido. O casamento existe e é válido. Se perguntarem num concurso, num exame de ordem, como já perguntaram, tem que saber. Perguntaram assim, quais as 2 hipóteses de invalidade do casamento? Quais são as 2 hipóteses de invalidade do casamento? Qual que é a resposta certa? Nem precisa nem perguntar quais são as 2, aí já estou até facilitando. Normalmente na pergunta é assim, quais as hipóteses de invalidade do casamento? Simplesmente. Não vai nem dar a dica se são 2, eu já dei a dica para vocês, né? Mas no teste de concurso, exame de ordem, pergunta assim, quais são as hipóteses de invalidade do casamento? Resposta, casamento nulo e casamento anulável. Casamento nulo e casamento anulável. Essa é a resposta para a pergunta, quais as hipóteses de invalidade do casamento. Resposta, casamento nulo e casamento anulável. Tá? Já que é exame de ordem, já que é concurso, tem que saber. Porque a inexistência está fora, a inexistência é anterior. Né? Você analisa primeiro se o casamento existe ou não. Tá? Depois que você vai entrar na validade ou invalidade do casamento. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui.
para a gente continuar a nossa aula. Vocês estão vendo aí a tela, não estão vendo? Estão vendo a tela escrito direito de família, Cristiano e o meu nome, né? Estão vendo aí o compartilhamento da tela, tudo certo? Muito bem. Então vamos lá. Invalidade do casamento. Então, primeiro a gente analisa a inexistência e existência, conforme eu acabei de explicar, em primeiro lugar. Depois de analisar a existência ou inexistência, aí que sim que nós vamos analisar se o casamento existe, se ele vai ser inválido porque é nulo, inválido porque é anulável, ou se ele vai ser simplesmente válido. Se vai ser válido, tá? Então, aí vai ser a análise da validade ou invalidade vai ser num segundo momento, conforme eu acabei de explicar. Se cair um teste, as hipóteses de nulidade são duas: casamento nulo e casamento anulável, né? São as duas hipóteses de invalidade do casamento, é a nulidade do casamento e a anulabilidade do casamento. Bom, dada essa visão geral, então, nesse capítulo, vamos aprofundar, vamos começar a aprofundar. Primeiro tema que nós temos que aprofundar, requisitos de existência. São três requisitos cumulativos. Precisam estar presentes os três para o casamento existir. Primeiro requisito, duas pessoas. Não dá para eu casar comigo mesmo. Não dá para você casar sozinho. Tem um mínimo e um máximo de duas pessoas. Há doutrinadores que defendem o casamento de três pessoas ou mais. A professora Maria Berenice Dias, por exemplo, nesse sentido. Mas não é esse o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal. Se cair no concurso, se cair no exame de ordem, se cair no concurso público, entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal, o casamento é sempre de duas pessoas, é proibido casamento de três ou mais pessoas ao mesmo tempo. Não obstante, se defender a família poliafetiva, né, o casamento poliafetivo, tal, mas alguns doutrinadores até defendem, mas não é isso, não é reconhecido pela jurisprudência. Não é reconhecido pela jurisprudência. Duas pessoas é o primeiro requisito. Segundo requisito, consentimento, a concordância. Precisa haver concordância no casamento. Se eu vou lá no momento do casamento, o juiz de paz me pergunta, você quer casar com ela? Eu falo, não. Não tem casamento. É um casamento inexistente. Não existe casamento. Não aconteceu o casamento. Por quê? Porque não teve consentimento. Não teve consentimento. Né? Se não teve consentimento, não teve casamento. Agora, cuidado aqui, gente. Cuidado, por favor. Se eu falo sim, mas eu falei sim na minha cabeça porque eu fui ameaçado pelo meu sogro. Estava com medo e falei sim, mas fui ameaçado. O casamento existe? Existe. Não. Existe. Existe sim. O casamento existe porque o consentimento foi dado. O consentimento está viciado. E tem um vício jurídico no consentimento. Mas eu falei sim. Então, o que vai acontecer aí? O casamento existe, mas ele não será válido. Aí vai entrar na hipótese da invalidade. Será um casamento anulável. Depois eu contrato um advogado e entra com ação para anular o casamento. Mas o casamento existe por quê? Preencheu o requisito de consentimento. Então, esse consentimento, se eu falar não, não teve consentimento, não existe casamento. Agora, se eu falar sim, mesmo que seja um consentimento viciado, o casamento existe sim. Então, tomem cuidado, por isso que eu chamei a atenção. Porque é muito comum o aluno confundir isso. Falar, ele casou porque foi ameaçado. Então, o casamento não existe. O casamento existe sim. Existe casamento, o casamento não será válido, vai ser anulável. Mas que existe, existe. O casamento é um casamento existente. Entenderam? E a terceira
o terceiro requisito, celebração por autoridade competente, que é a chamada competência ratione materiae, escreve ratione materiae, mas se fala ratione materiae, está escrito aí no slide. O que é a competência ratione materiae? O celebrante tem que ser juiz de paz, ou tem que ter poder de celebrar o casamento. Então, para celebrar o casamento, tem que ser juiz de paz, ou ter, pela lei, poderes para celebrar o casamento. É o caso do padre, do pastor, que podem fazer o casamento religioso com efeitos civis. Nesse caso, então, o celebrante tem poder de fazer o casamento. Agora, e se ele não for juiz de paz? Não é padre, não é pastor, não é juiz de paz. Né? Se eu pegar, vamos supor que nós estivéssemos numa aula presencial. Eu pego um aluno, uma aluna, vamos fazer aqui um casamento. E eu declaro que os dois estão casados. Eles estão casados? Não, eu não sou juiz de paz. Eu não sou padre ou pastor ou celebrante religioso para fazer um casamento religioso com efeitos civis. O que nós fizemos foi apenas um teatro, né? Foi apenas um seminário ou um teatro. Não existiu casamento, não aconteceu casamento. É um casamento inexistente, não existe casamento. Presentes os três requisitos, o casamento existe. O casamento existe. Antes de passar para o casamento nulo, a incompetência da autoridade celebrante, ela pode ser analisada, a incompetência, em razão da matéria, em razão da pessoa ou em razão do lugar. Ratione materiae, ratione personarum, ratione loci. Adora cair isso em exame de ordem e concurso também, inclusive assim, com essas expressões no latim, por isso que eu estou dando aqui, tem que saber. Adora cair isso em exame de ordem e concurso público. O que é a incompetência da autoridade celebrante? Ratione materiae. Acabei de explicar. O celebrante não é juiz de paz. Então, ratione materiae, o celebrante não é juiz de paz. O que acontece, então? O casamento não existe. O casamento inexistente. Inexiste. O casamento inexistente. Então, se a incompetência da autoridade celebrante, ou seja, o celebrante não é juiz de paz, não pode celebrar casamento, ocorre uma incompetência ratione materiae, o casamento é um casamento inexistente. Agora, se há uma incompetência em razão da pessoa, ou em razão do lugar, ratione personarum, ou ratione loci, aí vai acontecer o seguinte. A incompetência ratione personarum, em razão da pessoa, o juiz de paz é juiz de paz, mas não poderia celebrar aquele casamento, porque, por exemplo, os noivos são parentes dele. Então, aí é uma incompetência ratione personarum. Ou a incompetência ratione loci, em razão do lugar. O juiz de paz é juiz de paz, mas celebra o casamento fora da circunscrição dele. Todo juiz de paz tem a sua circunscrição ligada àquele cartório de registro civil. Se ele faz lá em outra cidade, ele não poderia ter feito. Mas mesmo assim, se foi feito, o casamento será anulável. O casamento será anulável. Artigo 1550, inciso 6º. 1550, inciso 6º. Então, aí não falamos em inexistência do casamento, e sim em anulabilidade. Para fechar esse raciocínio, então, desse slide, incompetência ratione materiae, o celebrante não é juiz de paz, esse casamento será inexistente. Incompetência ratione personarum, o celebrante é juiz de paz, mas celebra de uma pessoa que ele não poderia celebrar. O casamento é anulável, 1550, inciso 6º. Incompetência ratione loci, em razão do lugar, o juiz de paz, o celebrante é juiz de paz, mas ele celebra o casamento fora da área dele. Esse casamento é anulável, 1550, inciso 6º. Tá bom? Essas expressões todas não estão no código, estão na doutrina e na jurisprudência, mas tem que saber, tá? É muito utilizado. Todo bom livro de doutrina, você vai ver que tem essa explicação. Aí no artigo 7 tá por incapacidade da autoridade celebrante, né? Isso. Lá no 1550, inciso 6º,
Onde está escrito incompetência da autoridade celebrante, você deve interpretar, a doutrina e a jurisprudência interpretam. Incompetência da autoridade celebrante, quando a incompetência é ratione personarum ou ratione loci. Tá? Aí é o 1550, inciso 6º. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Tudo certo? Próximo tema. Passamos, então, ainda dentro do tema, né, desse capítulo inexistência e invalidade. Obrigado, Marcelita, Felipe, Thaís, José. Nulidade do casamento. Passamos agora a estudar o casamento nulo. Nulidade do casamento. E as hipóteses de nulidade estão lá no 1548. O 1548, entretanto, ele tinha dois incisos. Só que o primeiro inciso foi revogado por uma lei de 2015. Ele foi revogado lá em 2016, porque essa lei de 2015 é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamado de Lei Brasileira de Inclusão, e ele teve uma vacatio legis de 180 dias, entrou em vigor em 2 de janeiro de 2016. Então, a lei é de 2015, mas por conta da vacatio legis, entrou em vigor no comecinho de 2016. Muito bem. Mas, lá em 2016, quando essa lei entrou em vigor, revogou o primeiro inciso. E o que dizia o primeiro inciso? O primeiro inciso dizia o seguinte: a pessoa com deficiência mental ou intelectual só pode casar com autorização do juiz. Se o juiz não tivesse dado autorização e a pessoa tinha uma deficiência mental ou intelectual, o casamento era na época, até 2016, nulo. Não é mais. Hoje, como esse inciso foi revogado por essa lei, a Lei Brasileira de Inclusão determina expressamente que a pessoa com deficiência mental e intelectual, lá no artigo 6º dessa lei, pode casar sem precisar de autorização de ninguém. Vai lá no cartório e casa. Então, hoje, uma pessoa com deficiência mental ou intelectual pode casar sem qualquer problema, sem precisar de autorização de absolutamente ninguém, de promotor, de juiz, nem de ninguém. Vai lá e casa e acabou. Tá bom? Por isso que esse primeiro inciso foi revogado. O que sobrou, então? O único inciso que fala do casamento nulo é o descumprimento, a infringência dos impedimentos matrimoniais. Quando o Código utiliza a palavra impedimento, está no sentido jurídico, técnico, de impedimentos matrimoniais, lá do artigo 1521, que nós estudamos lá em outra aula. Nós já estudamos isso, um por um, inciso por inciso, eu expliquei para vocês. Então, os impedimentos matrimoniais, o descumprimento aos impedimentos matrimoniais, vai acarretar a nulidade do casamento. A nulidade do casamento, tá? Então, são só essas hipóteses de nulidade. Quais são as hipóteses? Descumprimento de impedimento matrimonial. Qual que é a ação? Né? Próximo tema, ainda dentro de nulidade. Vamos aprofundar aqui na nulidade. Qual que é a ação que vai ser ajuizada para atacar o casamento nulo? Se chama ação declaratória de casamento. Ação declaratória de casamento. Está aqui no chat. Professor, qual que é o prazo da ação declaratória de casamento? Qual que é o prazo mesmo? Vou dar uma dica. Se vocês não lembram lá, vocês devem lembrar do primeiro ano, devem ter tido lá no primeiro ano. Mas se não lembram, eu vou lembrá-los de uma dica que vale para o Código Civil inteiro. Não precisa ficar decorando ação por ação, né? Que trata dos prazos, né? Nenhuma ação declaratória tem prazo. Nenhuma. Não é só de direito de família. Do Código Civil inteiro. Eu vou dar exemplo. Matéria de obrigações, vocês já estudaram. Ação declaratória de inexistência de dívida. É declaratória, não tem prazo. Nem prescricional, nem decadencial. Não tem prazo. Dá outro exemplo. Contratos, matéria de contratos.
ação declaratória de nulidade de contrato. Contrato de compra e venda. Ação declaratória de nulidade de contrato de compra e venda. É ação declaratória. Qual que é o prazo? Não tem prazo. Nenhuma ação declaratória tem prazo nem prescricional, nem decadencial. Então, quando eu faço essa pergunta, qual que é o prazo da ação declaratória de nulidade de casamento? Ação declaratória de nulidade de casamento. Quando eu falo, pergunto, qual que é o prazo da ação declaratória de nulidade de casamento? A resposta está dentro da pergunta. A partir do momento que eu falei que é uma ação declaratória, não tem prazo. Então, qual que é o prazo para entrar com essa ação? Não tem prazo. Tá? Quem que pode entrar com essa ação? Ministério Público e qualquer interessado. Quando a lei fala em interessado, dá uma lida em casa no 1549, está falando em interesse jurídico, a interpretação da doutrina e da jurisprudência, entenda-se interesse jurídico, não é interesse fofoqueiro, né? Tem que ter uma ligação jurídica, um parente, né? Um ascendente, um descendente, um irmão, então um parente vai que tenha lá um interesse jurídico para entrar com a ação declaratória de nulidade do casamento. Tá bom? 1549, 1548 e 1549 são os dois artigos que tratam da nulidade do casamento. Se não tiver nenhuma hipótese de nulidade, o casamento não é nulo, tá? Tem que estar lá um dos impedimentos matrimoniais, descumprimento dos impedimentos. Não tem nenhum descumprimento de impedimento, o casamento não será nulo. Passamos, então, ao estudo da anulabilidade do casamento. Anulabilidade do casamento. Quando que o casamento é anulável? 1550. As hipóteses estão lá no 1550 do Código Civil. Primeira hipótese. Quem não completou a idade mínima. Qual que é a idade mínima para casar mesmo? Qual que é a idade mínima? Já caiu isso em concurso de ordem também. Qual que é a idade mínima para casar no Brasil? 16 anos. Então, o primeiro inciso trata das pessoas que têm menos de 16 anos. Menos, 15 anos, 14 anos. E casou mesmo assim. O casamento é anulável. Porque ainda não completou 16 anos. Portanto, tem menos de 16 anos. Então, o primeiro inciso trata das pessoas que têm menos de 16. 15 anos para baixo. Menos de 16. Tá? Segundo inciso. Do menor em idade núbio. Qual que é a idade núbio? Idade núbio, 16 ou 17, quando os pais não autorizaram, não teve autorização dos representantes legais, ou seja, dos pais. Então, se aquela pessoa casou, tem 16 ou 17 anos, e os pais não autorizaram, falsificou, por exemplo, a assinatura do pai, né? E o pai não autorizou, ou da mãe, ou de ambos. Casou porque falsificou a assinatura. Esse casamento é anulável, tá? Então, o segundo inciso trata do adolescente de 16 ou 17 anos que conseguiu enganar o cartório, dizendo que tinha autorização dos pais, quando na verdade não tinha. Então, o casamento é anulável. Os pais podem entrar com ação anulatória para anular esse casamento. Terceiro inciso, terceira hipótese. Vício da vontade. Eu já coloquei o terceiro inciso mastigado para vocês. O terceiro inciso não está escrito desse jeito como está aqui. Eu já coloquei conforme a interpretação que nós devemos dar pela doutrina. A interpretação que a gente deve dar no terceiro inciso é a seguinte, conforme está escrito aqui no slide. Vício da vontade decorrente de erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Vamos entender essa frase. Vício da vontade. A minha vontade tem um vício. Eu me enganei. Eu estou enganado na minha vontade. A minha vontade está enganada em relação a um erro essencial. O que é o erro essencial? Um erro importante. Então, eu me enganei sobre algo importante. Eu me enganei sobre algo importante em relação a quem? Em relação ao meu cônjuge. É uma brincadeira que eu faço, mas é para lembrar da matéria, né? Aquela brincadeira que é real para brincar a matéria, para lembrar da matéria. Esse terceiro inciso é o seguinte: o noivo ou a noiva tem que virar antes do casamento, para o casamento ser válido, para a noiva, e você vira para a sua noiva e diz assim: hoje eu vou te contar meus piores podres. E depois eu quero te perguntar se você vai querer casar mesmo assim. É exatamente isso. É isso que o código
quer estabelecer. Porque lá no 1556, 57 e 58, estabelece as situações que vão considerar um erro essencial, um erro importante, algo grave. Tão grave que, se provavelmente a pessoa soubesse, ela não casaria. Ela não casaria. E o que são essas situações? Estão lá no 1556, 1557, 1558. Eu vou ler para vocês. Quanto à identidade, a pessoa usa um nome falso, que é foragido da polícia, pessoa que já cometeu crime, pessoa que tem uma doença venérea, AIDS, por exemplo, que é transmissível, uma doença grave, venérea, né? Problema com a honra ou a boa fama da pessoa. Mas, professor, mas como assim honra, boa fama? Isso é subjetivo, é verdade. Mas vou dar alguns exemplos da jurisprudência. Alguém que já tenha se prostituído. Se alguém já se prostituiu, tem que informar o noivo, a noiva, antes de casar, dessa prostituição do passado. Senão pode haver esse casamento, depois que do casamento aquele cônjuge descobre a prostituição no passado da esposa ou do marido, pode entrar com ação anulatória, tá? Em razão da má fama que pode ter. Então é isso. É um aspecto importante sobre outro cônjuge, que ele deveria ter contado antes do casamento e não contou. Pode entrar, acarretar a ação anulatória. Quarto inciso, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o seu consentimento. Então, vou dar um exemplo aqui também da jurisprudência. Um surdo-mudo pode praticar o casamento? Claro que pode. O surdo-mudo é uma pessoa capaz, é uma doença física apenas, não é uma doença mental. E mesmo que fosse uma doença mental, a lei brasileira de inclusão hoje autoriza o casamento. Agora, vamos imaginar que, em razão da surdo-mudez, essa pessoa não seja alfabetizada, não consegue ler os lábios, não consegue fazer sinais, e aí assina o documento do casamento acreditando que estava assinando um outro contrato. Então ele teve uma manifestação equivocada, a palavrinha-chave é aqui, ó, manifestação equivocada ou inequívoca. Se ele se manifestou de modo equivocado e se enganou, ele achava que estava assinando um contrato, na verdade estava casando, esse casamento é anulável. É anulável. Quinto inciso fala do casamento por procuração. O mandatário também é chamado de procurador. Eu brinco também aqui nesse inciso para falar que é a pessoa que não sabe o que quer da vida. Vamos entender esse inciso. Alguém, o noivo, por exemplo, passa uma procuração para o procurador ir no casamento e no lugar dele. Então já não vai nem no casamento dele. Então tá lá o noivo, passa a procuração para o seu mandatário, também chamado de procurador. O procurador, então, vai realizar o casamento. Só que antes do casamento, o mandatário muda de ideia e revoga a procuração. Revoga a procuração. Só que não dá tempo de avisar o procurador. Então, o casamento é realizado. Entenderam? Então, passou a procuração, só que aí mudou de ideia, revoga a procuração, mas não deu tempo de avisar, e o casamento é realizado. Nesse caso, o casamento é anulável, é a hipótese de anulabilidade, inciso 5º. Então, o casamento é anulável. Mas termina o raciocínio, falta mais um pouquinho do raciocínio. Se esse casal vier a morar junto, se ocorrer a coabitação, aí o casamento deixa de ser anulável e passa a ser válido. Deixa de ser anulável e passa a ser válido. E, finalmente, o sexto inciso nós já estudamos, né? É aquela incompetência ratione personarum e ratione loci. Se a incompetência da autoridade celebrante é ratione loci ou ratione personarum, então, nesse caso, o casamento é anulável, conforme a gente já estudou em slide anterior. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ainda vamos terminar a anulabilidade. Vamos ver se tem alguma pergunta ainda. As ações anulatórias, elas têm prazo? Sim, nas ações anulatórias, elas sempre têm prazo. O prazo está lá no 1560. As ações anulatórias do casamento estão lá no 1560. E aí eu vou dar uma dica.
Toda vez que você falar do prazo da ação anulatória, vou colocar aqui no chat, todas as ações anulatórias, todas as ações anulatórias têm prazo. E sempre, nas ações anulatórias, sempre no Código Civil inteiro, vai aí outra dica, aí não precisa ficar decorando um por um, não tem razão. Lembra da dica, vale, tem que ter a visão sistemática do código, tá? Quando a gente tem a visão sistemática do código, é muito mais fácil aprender as coisas, né? Porque você não vai ficar lembrando uma coisinha de cada vez, você lembra a regra geral, que se aplica no código inteiro. Todas as ações anulatórias têm prazo e sempre o prazo é decadencial. No código inteiro, toda vez, não interessa o tema. Não interessa o tema, direito de família, direito sucessório, contratos, obrigações, parte geral, código inteiro. Se o prazo é para uma ação anulatória, esse prazo é decadencial sempre. Não tem exceção. No código inteiro. Sempre prazo decadencial. Tá? Aí fica fácil, né? Então, esse prazo do 1560 é um prazo para entrar com ação anulatória. O que ele vai ser? Prazo decadencial. Pronto, tá fácil. Tá aí a dica que facilita a vida de todo mundo. É um prazo decadencial. Não é prescricional, é decadencial. Por quê? Eu vou dar mais uma dica só, então, né? Hoje eu estou dando várias dicas lá da parte geral. Não sei se vocês lembram disso, o professor deu essas dicas, é bom sempre lembrar dessas dicas. Todos os prazos prescricionais do Código Civil inteiro, todos, sem exceção, todos os prazos prescricionais do Código Civil inteiro estão em 2 artigos, 205 e 206. Então, todos os prazos prescricionais do Código Civil inteiro estão nos artigos 205 e 206. Consequentemente, todos os outros prazos do Código Civil inteiro são decadenciais. Quem explica muito bem isso é o livro do Flávio Tartucci. Tá? O livro do Flávio Tartucci explica muito bem essas dicas que eu estou dando, ele explica muito bem, tá? Mas já estou dando a dica para vocês, então. Então, todos os prazos prescricionais do Código estão nos artigos 205 e 206. Consequentemente, todos os outros prazos para juizamento de ação no Código Civil inteiro são prazos decadenciais, se não estiverem no 205 ou no artigo 206. Certo? Continuando a matéria aqui, quem pode ajuizar a ação quem pode entrar com a ação anulatória do casamento? Apenas os interessados, apenas o casal. Não pode uma outra pessoa entrar com uma ação anulatória de um casamento. Ação anulatória não pode, tá? A nulidade é diferente. A nulidade vai poder. Mas ação anulatória, só o casal, o cônjuge contra o outro cônjuge, né? Então, só os 2 cônjuges que vão entrar com a ação, os interessados diretos, e aí, na verdade, a interpretação que se dá, só os cônjuges que podem entrar com a ação. Alguma dúvida até aqui, antes de passar para o próximo tema? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Muito bem. Obrigado, José, Marcelita. Próximo tema, então, casamento putativo. Casamento putativo. A palavra putativo vem do latim putare. Putare significa imaginário, aparente, imaginário. É o casamento imaginário, aparente. Em outras palavras ainda, para facilitar na hora de lembrar, é aquele casamento que parece ser válido, mas não é válido. Parece ser válido, mas não é válido. Não é válido. Tá? Esse é o casamento putativo. Conceito, então, dada essa introduçãozinha, conceito de casamento putativo. Vamos lá. Casamento putativo é o casamento que, embora nulo ou anulável, portanto, ele é um casamento sempre ou nulo ou anulável,
foi contraído de boa fé. Foi contraído de boa fé por um ou por ambos os cônjuges. Repito, casamento putativo é o casamento que, embora nulo ou anulável, foi contraído de boa fé por um ou por ambos os cônjuges. Exemplo, um homem casado, está casado, ele mente para uma outra mulher, para uma segunda mulher, diz que é solteiro, falsifica documento, né? Fora aspecto criminal, aí comete até crime, né? Tirando o aspecto criminal, aqui no direito, continuando aqui no direito civil, e se casa de novo com essa segunda mulher. Então ele tem 2 casamentos. O primeiro é válido, né? Casou normalmente, validamente, e esse segundo ele falsifica um documento e se casa uma segunda vez, sem divorciar lá do primeiro casamento. Esse segundo casamento é nulo, claro, é nulo porque ocorreu um descumprimento de impedimento matrimonial. Esse segundo casamento é nulo. O primeiro é válido, mas o segundo é nulo. Só que essa mulher do segundo casamento foi enganada. Ela foi enganada pelo marido porque ela acreditava que estava casando com um homem solteiro. Nesse caso, então, o casamento ele é nulo, vai ser declarada a nulidade e ele é, ao mesmo tempo, putativo. O que quer dizer isso? Que ele é ao mesmo tempo putativo. Quer dizer que, por ser putativo, a putatividade vai acarretar efeitos jurídicos. E quais são os efeitos jurídicos? Né? Quais são os efeitos jurídicos da putatividade, do casamento putativo? Os efeitos jurídicos são os seguintes: direitos para o cônjuge que está de boa fé, e deveres para o cônjuge que está de má fé. Então, o cônjuge que está de boa fé, terá, o cônjuge que está de boa fé, terá direitos, enquanto que o cônjuge que está de má fé terá deveres. Por exemplo, pode entrar com ação de alimentos. Quem está de boa fé pode pedir alimentos para quem está de má fé. Mas quem está de má fé não pode pedir alimentos para aquele que esteja de boa fé. Para aquele que esteja de boa fé. Tá? Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem.